Todo mundo conhece Elias, o profeta que fechou os céus por 3 anos e 6 meses com uma única oração. O homem que desceu fogo do céu diante de 450 profetas de Baal. Mas há um detalhe que ninguém te ensinou na escola dominical. Elias nunca morreu. Imagine um homem caído sob uma árvore no deserto de Berseba. O sol de 40 graus racha os lábios. A areia queima os joelhos. Ele acabou de correr mais de 180 quilômetros com a morte atrás. E agora pede a Deus que o mate. Este é o mesmo homem que, horas antes, havia humilhado o maior regime religioso da época. O cheiro de cinzas ainda está na roupa. Ele não virou alvo porque falhou. Virou alvo porque venceu. A vitória perfeita pintou um alvo perfeito nas suas costas. Há 2.800 anos, a decisão de Deus sobre esse único homem alteraria o calendário profético de toda a humanidade. A pergunta que os maiores estudiosos não conseguem responder com certeza é simples. Onde Elias está agora? Porque os textos indicam que ele ainda existe. E hoje vou te mostrar as evidências que a maioria das igrejas prefere não discutir. O ano é aproximadamente 870 a.C. O reino do norte de Israel está em colapso moral, mas não econômico. Esse detalhe importa. O rei Acabe não é um idiota. Ele é um estadista calculista que fez algo que nenhum rei anterior havia conseguido. Consolidou o poder político de Israel através de um casamento estratégico. Jezabel, princesa de Sidom, filha de Etbaal, rei e sumo sacerdote de Baal. Com ela veio o dinheiro da Fenícia. Com ela veio a influência comercial do Mediterrâneo. E com ela vieram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá pagos pelo tesouro real. Isso não era fanatismo. Era política de Estado. E no meio desse aparato todo, um homem sozinho aparece diante do rei. Sem cargo, sem exército, sem nome de família registrado na Bíblia. A Bíblia o apresenta assim em 1 Reis 17:1. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Isso é tudo. Não sabemos o nome do pai. Não sabemos a tribo. Gileade era território rural, periférico, pobre. O homem que viria a sacudir o Oriente Médio antigo vem do lugar que ninguém esperava. Elias entra na sala do trono de Acabe, uma das mais ricas da região, e faz uma declaração que, naquele contexto, soava como suicídio. Vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou. Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois disso, ele simplesmente desaparece. O Mediterrâneo tinha uma teologia climática clara. Baal era o deus da chuva, do trovão, da fertilidade. Quando a chuva parava, era porque Baal estava morto ou dormindo, e os rituais dos sacerdotes traziam o Deus de volta. Mas por 3 anos e meio nada. Sem orvalho, sem chuva, sem colheita. Enquanto o povo morria de fome, Deus alimentava Elias em segredo. Primeiro, no ribeiro de Querite, onde corvos, animais considerados impuros na lei judaica, traziam pão e carne 2 vezes por dia. Depois, em Sarepta, cidade fenícia, território de Jezabel. Uma viúva gentílica com farinha e azeite para um único dia. Deus não escolhe os lugares óbvios. Ele escolhe os lugares que provam o ponto. A farinha não acabou por 1 ano inteiro. 3 anos e meio depois, Elias retorna. Acabe o chama de perturbador de Israel. Elias vira a acusação. O perturbador é o próprio Acabe, que abandonou os mandamentos de Deus. E então propõe o desafio. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, e Elias sozinho, no topo do Monte Carmelo.
A proposta é brutalmente simples. Cada lado prepara um sacrifício sem fogo. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começam pela manhã. Dançam, gritam, cortam os próprios corpos com facas e lanças, como era o ritual, o cheiro de sangue misturado com a fumaça do calor seco do Carmelo. Da manhã até o meio-dia, silêncio. Do meio-dia até o fim da tarde, silêncio. Elias os provoca com sarcasmo cirúrgico. Gritai mais alto, pois ele é Deus. Talvez esteja meditando, ou esteja ocupado, ou esteja em viagem, ou, quiçá, esteja dormindo e precisará despertar. 1 Reis 18, versículo 27. Era uma humilhação pública calculada. E todo o povo de Israel estava assistindo. Às 15 horas, Elias reconstrói o altar de pedra que estava em ruínas. 12 pedras, uma por cada tribo. Cava uma vala ao redor. Manda encharcar o sacrifício com 12 cântaros de água em plena seca. Então, com uma única oração de 63 palavras, o fogo desce. Não apenas queima o sacrifício, queima a madeira, as pedras, o pó. Lambe a água da vala. O povo cai com o rosto em terra. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E os 450 profetas de Baal são mortos naquele dia. A queda. O que ninguém conta depois da vitória. Aqui é onde a história fica estranha. E é aqui que a maioria dos sermões para. Porque o que acontece depois do maior milagre da carreira de Elias não é a coroação de um herói. É o colapso completo de um ser humano. Jezabel manda um mensageiro com uma ameaça. Que os deuses me façam assim e ainda pior, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a vida de um desses. Uma mulher, uma mensagem, sem exército. E o homem que acabou de derrotar 450 profetas diante de toda Israel foge. Ele corre para Berseba, no extremo sul de Judá. Caminha mais um dia pelo deserto. Senta debaixo de uma árvore de zimbro e pede para morrer. Basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Esse versículo merece pausa, porque o homem que pede a morte aqui não é um covarde. É alguém em colapso psíquico, após uma pressão sobrenatural. O pico de adrenalina do Carmelo durou horas. A seca de 3 anos, o confronto, a chacina dos profetas. E agora, uma ameaça anônima. O sistema nervoso humano não foi feito para isso. Deus não responde com teologia. Ele responde com comida. Um anjo toca Elias 2 vezes. Pão quentinho. Uma vasilha de água. Simples. Levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. 1 Reis 19:7. Com a força desse alimento, Elias caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, o mesmo lugar onde Moisés recebeu os mandamentos. A voz do silêncio, o que Deus revela na caverna. Na caverna do Horebe, Deus pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" E Elias responde com algo revelador: "Tenho sido zeloso pelo Senhor e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida." 2 coisas nessa frase. Elias acredita que está sozinho, e Elias acredita que é o único fiel que restou. Deus não rebate a emoção, ele manda Elias sair da caverna. Vem um vento violento que fende as montanhas. Vem um terremoto. Vem fogo. E Deus não está em nenhum deles. Depois do fogo, uma voz tranquila e delicada. O texto hebraico usa a expressão kol demamach daká, a voz do silêncio suave. Alguns traduzem como uma voz mansa e delicada. Outros como o som de um silêncio absoluto. É nesse silêncio que Elias finalmente escuta.
E Deus corrige a teologia do profeta. Tenho reservado em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19 e 18. Elias não estava sozinho. Nunca esteve. A solidão era real na experiência, mas falsa na realidade. O chamado de Eliseu, a transis, ou do manto. Deus dá a Elias 3 tarefas finais. Ungir Hazael como rei da Síria. Ungir Jeú como rei de Israel. E ungir Eliseu como profeta em seu lugar. O terceiro item é o mais pesado, porque significa que o ciclo de Elias está se encerrando. Ele encontra Eliseu arando o campo com 12 juntas de bois. Elias passa por ele e lança sobre seus ombros o próprio manto, sem palavras. O gesto é a mensagem inteira. Eliseu pede apenas para se despedir dos pais. Elias responde com uma frase enigmática. Vai e volta, pois que te fiz eu? Bimanduzidos, Mós 19:20. Alguns comentaristas veem arrogância. Outros veem libertação total. Não te prendo a mim. A decisão é tua. Eliseu mata os bois, queima o arado, distribui a carne ao povo. E parte. Queimar o arado não é drama. É eliminar a opção de voltar. O mistério central, o dia em que Elias subiu. Chegamos ao momento que mudará tudo. 2 Reis 2. Elias e Eliseu viajam juntos de Gilgal ao Jordão. Em cada cidade, os filhos dos profetas saem ao encontro de Eliseu e dizem: Sabes tu que hoje o Senhor tomará teu senhor de sobre ti? Eliseu responde: Já o sei, calai-vos. 3 vezes esse padrão se repete. É a contagem regressiva bíblica. Chegam ao Jordão. Elias dobra o manto e bate nas águas. O rio se abre. Os dois atravessam em terra seca. Elias pergunta: Que te farei antes que eu seja tomado de ti? Eliseu responde com algo audacioso: Peço que uma porção dupla do teu espírito venha sobre mim. Elias diz: Coisa difícil pediste. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim te acontecerá. Se não, não acontecerá. A maioria dos estudiosos conservadores identifica aqui os mesmos dois que apareceram na Transfiguração. Um que nunca morreu. Um que foi sepultado por Deus e apareceu ressuscitado. João Batista, a questão que divide os teólogos. Mas então vem a complicação. Quando os sacerdotes perguntam a João Batista: Tu és Elias? João responde: Não sou. João 1:21. E, no entanto, Jesus disse sobre João: E, se o quereis receber, ele é o Elias que estava para vir. Mateus 11:14. Como resolver essa contradição? O anjo que anunciou o nascimento de João disse que ele viria no espírito e no poder de Elias. Lucas 1:17. Não era Elias em pessoa. Era alguém operando no mesmo espírito, com a mesma função. João era o cumprimento parcial. A profecia de Malaquias aponta para um cumprimento final. Antes do grande e terrível dia do Senhor, que os textos apocalípticos associam ao juízo final. João era o precursor do primeiro advento. Elias será o precursor do segundo. Essa é a interpretação dominante entre escatologistas judeus e cristãos por 2000 anos. O que Enoque e Elias revelam sobre a morte. 2 homens na história humana partiram sem morrer. Enoque em Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e não foi mais achado porque Deus o tomou. Elias em 2 Reis 2:11. O redemoinho, os cavalos de fogo, a ascensão. Hebreus 11, o capítulo da fé, menciona Enoque entre aqueles que foram aprovados. E diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Hebreus 11:5.
Agora vem uma questão teológica que a maioria dos cristãos nunca considerou. Hebreus 9:27 diz: Está ordenado aos homens que morram uma vez. Se Elias e Enoque nunca morreram, isso viola a lei estabelecida por Deus. Ou eles serão os dois que morrerão ao final, cumprindo aquilo que o Apocalipse descreve sobre os dois testemunhos, sendo finalmente mortos pelo Anticristo. Se os dois testemunhos de Apocalipse 11 são Enoque e Elias, então o versículo de Hebreus é cumprido. Cada um morre exatamente uma vez, apenas em momento diferente dos outros. O manto que cai. A lição que Elias deixou. Antes de encerrar, há algo que quase ninguém nota. Quando Elias sobe, o manto cai. Não é destruído. Não desaparece. Cai para Eliseu. E Eliseu o usa imediatamente para fazer o mesmo milagre, abrir o Jordão. Os filhos dos profetas que assistem de longe perguntam: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Segundo Reis 2:15. O ministério não terminou com a ascensão. Ele foi transferido. A marca de qualquer vida fiel não é o que ela acumulou, é o que ela transferiu. Elias não subiu carregando o manto. Ele o deixou cair. E aquele que estava disposto a pegar fez 2 vezes mais milagres que o mestre. Fechamento: a cadeira de Elias. Há um costume judaico que existe até hoje. Em cada seder de Páscoa, o jantar comemorativo, uma cadeira é reservada. Um cálice de vinho é colocado na mesa sem ser bebido. É a cadeira de Elias. Famílias ao redor do mundo deixam um espaço vazio para um homem que saiu há 2.800 anos e, de acordo com as Escrituras, ainda não voltou. Não é superstição. É memória teológica. É a confissão de que a história ainda não terminou. Porque se Malaquias tem razão, e a Bíblia inteira trata Malaquias com razão, então há um profeta em algum lugar, além da nossa compreensão, que voltará antes do dia mais importante da história humana. Um homem que conhece o que é o redemoinho, que conhece o que é fechar o céu, que conhece o que é a voz do silêncio suave, e que, diferente de nós todos, ainda não terminou o que foi mandado fazer. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre Elias, ou sobre os profetas bíblicos de forma geral, deixa o teu like e compartilha com alguém que também teria essa pergunta. Na descrição, coloquei as referências bíblicas de todos os textos citados hoje. Vai lá verificar cada um. Não aceite a minha palavra. Leia com os seus próprios olhos. Nas próximas semanas, vamos explorar Enoque, outro homem que desapareceu sem morrer, e o que os textos extracanônicos dizem sobre ele. Me conta nos comentários. Você acredita que Elias e Enoque serão os 2 testemunhos do Apocalipse? Quero ler a tua perspectiva. Até a próxima narrativa.